Em um jogo dominante do Shea e com ajudas na pontuação, o OKC vence o segundo jogo e empata a série. Foi uma partida com início ruim das duas equipes, talvez o pior quarto dos 8 disputados até aqui, mas tudo que deu certo para o Thunder no primeiro confronto deu certo novamente, e o ajuste que o Mark fez para o primeiro embate se manteve e o Kesson fez uma excelente partida novamente. Aqui temos o Dort acompanhando o Haliburton e esse posicionamento inicial é muito benéfico ao OKC, porque tem os dois melhores defensores de ball handler da equipe no topo da quadra, e quando a troca é feita, essa pressão se mantém muito alta, assim deixando o Hali muito desconfortável e forçando ele a passar a bola. E o maior ajuste do Mark para o jogo 2 foi justamente no seu melhor jogador. O Shea vem receber uma screen do Kesson, que é um guard, e olha como o Kesson é extremamente físico na screen. Ele não só foi lá para fazer uma ghost, ele executou como se fosse um pick and roll de fato. E aqui tem um pequeno detalhe que foi ajustado pelo staff técnico. O Shea precisava acelerar o movimento nos dois dribles após a screen, mas por qual motivo existiu esse pequeno ajuste? Com o screener sendo físico, a explosão do Shea nos dribles iniciais criaria uma distância maior entre o Shea e seu defensor primário, e assim o Shea ganharia segundos a mais para arremessar, e ao mesmo tempo fazendo o defensor que está na sua frente agora correr para trás, e o Shea com mais tempo e espaço vai ser letal. E como eu disse anteriormente, foi um quarto ruim, foi muito pobre. As duas equipes não estavam executando o que seria um plano de jogo. O Pacers errando demais leituras simples defensivas e permitindo com que o Shea arremessasse livre. Depois o Haliburton trazia a bola e o OKC não comunicava e permitia uma flare no lado forte da quadra e surgia mais um arremesso limpo. E o jogo estava totalmente fora do ritmo dos atletas, drives sendo forçados, a transição ofensiva sendo muito mal executada e o contra-ataque que vinha após um erro de execução do adversário também era cometido um turnover infantil e faltou disciplina também. Foi um primeiro quarto bem estranho das duas equipes e essa posse define muito bem isso. Temos um pick and roll e o Mathurin simplesmente esquece que precisa se realocar. Mesmo assim ele recebe a bola e perde o controle dela quando vai dar o primeiro drible. O Dort recupera a bola e quando o Jalen Williams vai fazer a transição, ele está correndo mais que a bola e não consegue dominar ela, então a equipe é automaticamente forçada a não correr quadra e a bola vai para um dos poucos jogadores sóbrios. O Shea recebe a screen e consegue acelerar no primeiro drible e no segundo o Turner faz o contato com ele, mas mesmo assim ele consegue o drive e na hora de passar o passe sai muito forte e o Kesson não consegue dominar ela e tem outra bola viva. E no fim do primeiro quarto o OKC colocou finalmente seus dois bigs em quadra e logo na primeira posse tem um erro de execução do Chet. Ele não faz um closeout agressivo e o Toppin arremessa com facilidade do corner, novamente demorando demais para entender o que o jogo estava pedindo, mas na posse posterior o Hartenstein já faz um closeout agressivo no Toppin porque ele pode ser agressivo, pois se ele for batido tem o Chet para fazer a ajuda e fechar o garrafão completamente. E aos poucos foram acertados esses detalhes e o closeout agressivo faz mais sentido com dois bigs, mesmo que o adversário fosse o arremesso nessa situação. E no lado ofensivo, os dois pivôs, através do ajuste de jogar mais em pick and roll, foi potencializado. Aqui tem o Shea trazendo a bola e reparem como é executado de maneira péssima as trocas do Pacers. Na cabeça do Siak ele precisa apenas atrasar o Shea, na cabeça do Nembhard a troca já foi feita e na cabeça do Thomas Bryant essa bomba vai sobrar para ele. Reparem que quando o Shea recebe o Bryant na marcação, o Nembhard por meio segundo pensou em abandonar tudo e tentar voltar na marcação do Shea. O Hartenstein então vai para o dunk spot e isso leva o Nembhard para lá. O Shea consegue então a ISO em um mismatch gigantesco, força o drive e olha o Siakam na posse. Ele está assistindo o Shea fazer o drive e esquece completamente o Chet. E o Shea percebe isso e solta um bom passe para um arremesso
arremesso completamente livre. Mas quando finalmente vamos para o segundo quarto, parece que alguém lembrou J-Dub o plano ofensivo. Vamos jogar em pick and roll. Aqui ele rejeita a screen, força o drive e o Pacers, muito mal posicionado novamente, permite com que o Jalen Williams consiga 2 pontos e a falta. E as coisas começaram a andar mais por parte de OKC. A defesa conseguia de uma maneira mais fácil que o normal colocar o Mathurin para tomar decisões. E assim, o jogo foi ficando tendencioso para o Thunder, que também conseguia cestas fáceis como resultado do primeiro sucesso da jogada, que era fazer o Mathurin tomar as decisões. E depois do Mathurin, o alvo era o Myles Turner. Colocar ambos para tomar decisões ofensivas era uma oportunidade de conseguir posses extras ou desbloquear a transição ofensiva. Mas quando ia executar o seu plano ofensivo na meia quadra, executava de maneira displicente e dava a oportunidade do adversário fazer o que ele mais queria. O Pacers em transição é muito perigoso e essa posse é fundamental na vitória do OKC. Aqui temos o J-Dub garantindo o rebote e fazendo um passe forçado. O Chet recebe contra uma boa transição defensiva e não vê uma vantagem, tenta fazer um handoff, mas não existe espaço ali para fazer isso, e quando passa para o Jalen Williams, ele força o drive com 18 segundos no relógio, contra uma defesa que já havia feito uma ótima transição defensiva. Então ele toma um tocaço. O Pacers consegue uma oportunidade de correr a quadra e o Toppin solta um passe péssimo que contribui com uma boa transição defensiva do OKC. E a bola é no Mathurin, que toma outra decisão ruim. Ele tinha o Siakam em um mismatch e decide forçar um drive contra o Chet. O passe chega no corner, o Toppin é forçado a dar mais um drible e erra o arremesso. O Chet fica com rebote e agora tem outra oportunidade de transição ofensiva para o OKC. O J-Dub decide cadenciar mais um pouco o jogo e quando passa para o Chet, o Rodgwin, antes mesmo de dominar a bola, quer driblar e se embanana todo com ela, e quando parece que tudo vai dar errado, ela chega no Wiggins, e aqui a rota do jogo muda por completo. O Wiggins simplesmente mata um pull-up para 3 totalmente contestado, e essa cesta acabou mentalmente com o Pacers. Apesar de todas as decisões erradas em uma posse só, ainda estamos falando de um jogo principalmente mental, e essa posse foi determinante para o resultado daqui para frente. O Pacers se descontrolou completamente e a partir disso o OKC conseguia muitas cestas fáceis em transição ofensiva. O jogo foi ficando mentalmente mais fácil, as cestas saíam mais naturalmente e com isso a vantagem no placar apenas aumentava. E com o retorno do Shai, o plano ofensivo foi executado da maneira correta e com Wiggins matando o pull-up, o ginásio estava pulando e o Pacers ainda assim esboçou uma animação, mesmo completamente baqueado e não contestando os arremessos. O Pacers conseguia rebote, ia para transição e matava um arremesso do corner, mas não durava muito. O Mark pedia tempo e após esse timeout, o Shai vinha, executava o plano ofensivo, acelerava nos 2 dribles após a screen e finalizava muito bem. E o Jalen Williams, quando se ligava que também tinha que executar o plano ofensivo, o ataque ficava menos denso e conseguia cesta muito mais fáceis que o normal. E o primeiro tempo acabou com o Pacers atordoado e voltou do intervalo igualmente bambo. Aqui temos o Castle indo fazer a screen e o Haliburton tenta antecipar. O Castle só para no meio do caminho e fica em um short e finaliza muito bem a jogada. E o Pacers ainda assim não desistia por completo. Quando eles matavam a bolinha, o OKC rapidamente respondia através do pick and roll. Aqui o Shai coloca o Hartenstein no short e o Caruso fazendo o corte no dunk spot e conseguindo uma cesta fácil, e foi um domínio gigantesco no jogo de dupla. O pick and roll com o Shai foi soberano desde o início da partida, seja com ele chegando no spot matando o mid-range, seja ele recebendo uma boa screen, colocando seu companheiro livre para arremessar e principalmente alimentando o Hartenstein no short. E assim foram 5 jogadores com mais de 15 pontos na partida. É um número absurdo e o jogo mentalmente acabou naquele lance do Wiggins sim, mas na quadra acabou com o Shai rejeitando uma screen, forçando o drive e conseguindo os pontos e a falta para coroar uma atuação individual gigantesca. E com o empate teremos 48 minutos a mais na série. Eu
espero uma execução defensiva e ofensiva melhor das duas equipes, e tudo que acontecer no jogo 3 será analisado por aqui. Então se inscreva, curta para não perder mais nada daqui para frente.